voltamos com grandes temas, hoje discutindo ideologia nas escolas. Professor Marcos, eu queria que o senhor abordasse a escola hoje. Tem esse desafio que se apresenta na sociedade, que são essas expressividades, essas transparências da diversidade cultural, religiosa, de sexo, etc. É um desafio muito grande para a escola hoje. Como é que o senhor vê isso e não diria compatibilizar? Como a escola pode absorver isso e traduzir de maneira mais positiva e propositiva para a sociedade? Me parece que nós estamos voltando para o tema, inclusive, né? A grande realidade é que a escola, que é uma ilha, como se fosse um mundo artificial e protegido, neutro, entende? E isso não existe. Então, hoje, pela sua descrição, a sociedade, as contradições da sociedade, os valores da sociedade invadiram a escola. É tudo o que a gente queria. É que a escola tenha condição de ser uma expressão da sociedade e que possa, de maneira crítica, por isso que não pode ser capada, né? De maneira crítica, discutir essas coisas, criar condições para que se entenda o que está acontecendo. E o professor, para isso, precisa de ter uma excelente formação e, sobretudo, precisa ter liberdade. A escola agora é assim. Realmente, eu estou inteiramente de acordo. Eu vou dar um testemunho. Quando eu fui secretário de Educação em 91 a 94, nós nos preocupávamos com o analfabetismo. Como é que a gente vai conseguir tirar dos jovens essa impossibilidade de entender o computador, o byte? O mercado, com os telefones e os smart, etc., foram muito mais na frente de que qualquer professor, de que qualquer Ministério da Educação. Paulo Freire dizia, temos que confiar no povo, na sociedade. A escola tem que estar aberta para a sociedade e não o contrário. Me parece que esse é um rumo e eu gostaria de sugerir ao deputado que ele pudesse procurar exatamente estimular mais isso. Não gostei de ver, quando eu fui estudar o tema de hoje, que os projetos dessa natureza, 2 no Rio de Janeiro, têm a assinatura do Bolsonaro. Não é? Exatamente. De um vereador e de um deputado. Não, mas não é escola sem partido, é outra coisa. Pois é. É muito mais light que o meu. Na verdade, é só botar um cartaz na sua vida que é proibido doutrinação. Exatamente. Eu lhe propunha de procurar uma melhor companhia. Vamos tratar das coisas realmente que estão limitando a educação. Está mais soft aí. Tá, né? É só botar um cartaz na sala de aula. É uma sugestão. Professor Pablo, mesmo aquelas proposições, digamos assim, mais progressistas para a educação, elas consideram um professor como um líder, como um animador, como uma pessoa que respeita a criticidade, a realidade, a consciência, as experiências. Mas a realidade, ela se apresenta cada vez mais avassaladora, com as mídias sociais. É um desafio muito grande para o professor. Como é que o senhor vê isso hoje? E qual o que o senhor pode trazer pela sua experiência para a gente? Olha, tem um texto de Hannah Arendt, eu acho que dos anos 50, filósofa alemã, chama Crise na Educação, que ela já percebe essa transformação no processo, no papel, na posição do professor dentro da escola. Ela identifica que o professor, até o período dos anos 40, 50, ele tinha o papel de ser meio que um porta-voz da tradição, uma figura que passava o conhecimento como se ele tivesse um receptáculo de conhecimento dentro dele, que ele pudesse transmitir para as pessoas, né? Então ele tinha esse papel de centralidade. E à medida que isso vai se transformando, a sociedade vai mudando, como o professor Olímpio colocou, simbolicamente, economicamente, ele vai perdendo esse papel. Hoje o professor, ele vive um momento de crise.
né, de crise de posição dentro do contexto da escola. Qual é a posição do professor? Né? Em algumas tendências, entendem o professor como um facilitador, um sujeito que está ali para ajudar e para trabalhar com metodologias. E você tem metodologias que entram na sala de aula e que a metodologia meio que magicamente ela faz o serviço e o professor está lá só ajustando as coisas. Então, existe a ideia de educação por projetos, né? Existe uma quantidade muito grande de experiências, de formas de entender a posição do professor que tiram essa figura tradicional, né, desse sujeito super poderoso na sala de aula. Mas os professores vivem uma realidade muito diversa, porque, por exemplo, na escola privada, eles têm a pressão do mercado em cima deles. Então, eles vivem sob uma pressão constante de errar, de vigiar. São vigiados muito proximamente pelo setor pedagógico, pelos pais e tal. Então, eles vivem sob tensão. E na escola, conteudistas e tal. E na escola pública, eu tiro, por exemplo, o IFRN, que é uma ilha, né? O IFRN é outra situação. Mas a escola pública estadual, você tem situações de extrema dificuldade. Você tem casos que eu presenciei na Zona Norte, estudando e analisando e pesquisando em escolas públicas, do professor dar aula com um aluno dentro de sala de aula que trafica arma. O aluno é traficante de arma, está na sala de aula. De você... E drogas. Então, assim, a realidade é muito mais complexa e muito mais difícil. Então, essa redução do professor nessa posição, eu acho que como o professor Lipe, é uma fantasia. A gente vive uma situação muito mais difícil. Né? Seria bom, assim, não no sentido de você fazer a doutrinação, que nós tivéssemos esse poder, né? Talvez, né? Mas não tem. Agora, em relação à questão, só mais 2 adendos, em relação à questão do gênero, professor, eu me preocupo muito, e analisando alguns documentos, alguns textos, inclusive alguns projetos de lei sobre essa questão, eu me preocupo muito com o que se propõe para se colocar no lugar da discussão de gênero. Né? E aí, eu pensando isso, eu vejo que muitos dessas propostas tratam de um conceito que eu acho profundamente preocupante, que é um conceito de destino biológico. Né? Você vai lendo lá, a pessoa diz assim, não, porque o destino biológico do sujeito é ser homem e ser mulher, como se houvesse um destino biológico. Esse conceito é perigosíssimo. Eu acho que ele é mais perigoso do que o conceito de gênero, porque esse é o conceito que está utilizado dentro da lógica do nazismo. O destino biológico é um conceito nacional socialista que foi expandido para a ideia de raça. Né? Comunista não, porque o comunista entra na ideia de classe. Aí já é outra ideia. E eu acho que, só fechando um pouquinho isso, então assim, eu fico muito preocupado, não em relação apenas a desconstruir a questão, porque por trás da desconstrução da ideologia, existe uma proposta de uma outra ideologia, né? Então, assim, é importante ver que outra proposta de ideologia é essa que vai ser colocada no lugar daquela que foi desconstruída. Né? Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque isso abre espaço para uma série de desdobramentos que para nós pode ser muito perigoso. Veja, mas né? no tocante a essa questão última que você coloca, né, do destino biológico, do sujeito, a propósito de gênero e sexualidade, ora, justamente a antropologia, a sociologia, as filosofias, que embasam esses textos didáticos, a formação dos professores na universidade que vão para a escola básica, o que esses estudos estão dizendo é justamente que não existe destino biológico algum. Então, não se trata de oferecer uma ideologia em substituição a outra. A ciência, efetivamente, não é uma outra ideologia. Então, assim, estaríamos aqui falando que tudo é ideologia. E, efetivamente, não é isso do que se trata. Você tem contraposto ao que é o ideológico, o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, aquilo que é propriamente o saber teórico, filosófico e científico. No campo do saber teórico, filosófico e científico, o que dizemos hoje é que não existe destino biológico algum para o ser humano. Então, vamos falar de gênero com muita tranquilidade, vamos falar de sexualidade com muita tranquilidade, porque se trata de pensar como alguma coisa que se constitui na trajetória cultural, social, histórica e individual de cada um. E, dessa maneira, não criando conceitos falsos para a sociedade que tenta traduzir que existe um sexo normal e outro anormal, uma forma de gênero que é natural e outra é antinatural. Não, porque são todas da ordem de construções que são legítimas, porque não são atentatórias a outrem e nem ao sujeito ele mesmo, são escolhas, são construções. Mas eu quero voltar a uma outra coisa que, como professor, me preocupa muito. É a produção no país
de uma guerra contra a liberdade da escola, de uma guerra conservadora contra a liberdade na universidade. Para mim, como professor, é inaceitável que um reitor seja procurado por parlamentares para inquiri-los sobre eventos que nós temos a liberdade de fazê-lo. É inadmissível que você tenha um reitor, como temos vários casos que os reitores estão denunciando, de professores, de agentes públicos que os procuram para perguntar, mas por que razão esse seminário? Isso é da nossa liberdade, nós somos livres para fazer seminários sobre todos os temas, sobre quaisquer temas. A universidade, ela se constituiu com esse princípio. Desde as universitas medievais, mesmo sob a tutela da igreja, mas eram livres. Então, eu não concebo, como professor universitário, que nós realizemos um seminário aqui dentro, sobre qualquer que seja o tema, e que alguém lá fora venha perguntar por que aquele seminário está sendo realizado. Isso é inaceitável, isso é cerceamento da liberdade de expressão, isso é um cerceamento perigoso e que é flerte com o fascismo, flerte com o autoritarismo, com o totalitarismo, e as universidades, as universidades sempre foram e serão trincheiras de liberdade para combater esses totalitarismos, esses fascismos. Eu queria só deixar claro aqui, só adendo, né, que essa questão do destino biológico que eu coloquei foi em relação às propostas críticas, né, que se fazem à ideologia, não que se esteja propondo uma mudança, né, no sentido de acrescentar outro conceito. Né? Tem uma pergunta aqui do telespectador, e eu gostaria de... É dirigida pessoalmente ao deputado. Pergunta ao telespectador. O ensino religioso é uma ideologia, afirmação do nosso telespectador, ou telespectadora, né? O ensino religioso é uma ideologia. Diante disso, como o deputado entende que ele pode ser ministrado? Quando você faz a matrícula do seu filho numa escola confessional, você está fazendo uma opção. Ou numa escola militar, você está fazendo uma opção. Se você coloca numa escola pública, não. Ela é laica. É o dinheiro público. Então, as escolas públicas é que precisam ser laicas e precisam ser republicanas e ter disciplinamento narrativo. Aí é uma decisão do poder pátrio, o pátrio poder. Os pais vão optar para colocar ele numa escola confessional. Eu queria aproveitar aqui a pergunta que foi feita. O ensino público também tem um ensino religioso, né? Mas de forma narrativa. De forma narrativa. Coloca todas as religiões, ou deve ser assim. Se for diferente, aí é assédio. Mas eu queria aqui fazer uma observação. Veja, da mesma forma que o professor Alípio, eu também repudio o cerceamento da liberdade. Aliás, eu não fui um dos parlamentares que procurou a reitora ou os reitores, né? Então, estou muito à vontade de falar. Mas, por outro lado, tanto a Andifes como a Conif, né, as instituições que representam os reitores de todo o Brasil, e que são instituições que congregam entidades públicas, formadas por agentes públicos, divulgaram notas contra o impeachment. Inclusive, no caso do IFRN, dentro do site do IFRN. Isso é igualmente condenável. Isso é utilizar uma instituição pública, paga com o imposto da população brasileira, para fazer proselitismo a favor do partido político que está no poder. Então, eu me somo à sua indignação, né, de que a universidade tem que ser um espaço público. Inclusive, questiono que é uma hegemonia de pensamento aqui dentro, com as exceções de regra. Porque se você chegar na universidade e propor aqui um seminário sobre um aspecto liberal, certamente vai acontecer o que acontece no setor 1, que você passa lá, está todo pichado. Está todo pichado e eu não vi, e há muito tempo, eu não estou vendo providência da universidade de apagar as pichações. E é um bem público. Tá? Então, essa situação, ela precisa ser corrigida também. A gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Seria um patrimonialismo ideológico, deputado? Não, eu acho que o bem público tem que ser preservado e os agentes públicos têm que ter uma visão e uma ação republicana. Ou seja, eles não podem se partidarizar. Se eles se partidarizarem, eles dispõem da sua posição de reitor, né, ou de dirigente público, e como cidadão vão às passeatas, coloque no seu Facebook, pessoal, a sua posição, mas não investido na posição pública, né, de agente do Estado. Pois bem, Marcos, sempre recorrendo a você, que fica um pouquinho à margem, e eu trago você de volta para o centro do debate, né? Como você está vendo essa emergência desses debates, mas em relação a um governo que se diz de esquerda, né? Mas que também é questionável essa posição do governo,
é realmente algo que está ligado ao patrimonialismo, digamos assim, ideológico, que também afeta a educação? Ou você acha que é um debate mundial inevitável em função das novas tecnologias, das transparências, etc.? Eu vejo que é um debate mundial. Nós temos agora, por exemplo, na França, na Espanha, a juventude nas ruas reclamando contra mudanças, e no Chile, né, mudanças de regras. É mundial. E é muito feliz que esse debate esteja acontecendo. O problema aqui no Brasil é que, além de tudo, existiu uma contradição muito grande de uma hegemonia tentando dividir a sociedade em duas partes irreconciliáveis, como se isso pudesse levar a um crescimento do país. Eu espero que a gente possa rapidamente voltar a uma capacidade de diálogo. Me parece, assim, muito positivo que nós estejamos vivendo um momento onde as contradições invadiram a escola. Me parece, assim, ao invés daquela escola ilha, protegida, é impossível que isso continue. Agora, isso vai exigir participação das famílias, isso vai suscitar melhor formação dos professores e vai suscitar que o professor aprenda com os alunos, porque os alunos, hoje em dia, se calhar, têm mais informação, graças ao acesso à internet e outras coisas, de que a maioria dos seus próprios professores. Entende? Porque o professor não tem ainda aquele acesso na escola que os alunos têm por diferentes caminhos. É muito positivo. Me parece que quebrar, assim, as grandes certezas dos ministérios de educação, das comissões de educação, dos professores, dos organismos, é sadio. Isso anuncia a sociedade que a gente precisa. E tem que ser plural. Não pode ser essa sociedade com duas metades que não se cheiram. Não é assim que nós vamos fazer um Brasil, o nosso Brasil... Tem que ter uma visão plural. Exatamente. Aliás, a gente tem que repudiar aqui o que o PT escreve, né? Porque a sua tese no 5º Congresso é de hegemonia cultural. Então, alguém que governa o país tem que ter a responsabilidade de ter uma visão republicana a respeito da sua sociedade. E não é a educação que a gente quer ministrar às nossas crianças. Pablo, mais uma vez eu recorro a você para que você possa nos trazer um pouco também de luz da sua experiência, mas também dos seus estudos. Nós vivemos numa sociedade capitalista, marcadamente pelo consumo, e que se transmuta, se renova, mas é capitalista. Como é que você interpreta, qual a leitura que você faz dessa sociedade? Nós estamos criando uma escola do consumo, uma escola de clientes? Olha, existe uma pressão, né, para se criar uma escola de consumo e de clientes. Essa pressão, ela aparece pelo próprio mercado. O mercado, ele, na medida que ele se torna, digamos assim, hegemônico na sociedade, ele vai penetrando as relações das pessoas. As pessoas começam a ter relações entre si, que são as mesmas relações que elas têm entre as coisas, né? Troca, venda. Então, existe uma pressão para isso. Agora, essa pressão tem resistências, né? Nós, por exemplo, fizemos uma pesquisa nas escolas da Zona Norte sobre esse tema, de como é que os gestores enxergavam a escola pública inserida dentro do contexto de uma sociedade de mercado e de consumo. E o que a gente percebeu é que muitos gestores, eles têm uma visão extremamente crítica desse processo, né? Eles entendem, por exemplo, casos em que você vem empresas para dentro da escola, e uma gestora me colocou muito bem isso. Ele diz assim, a empresa vem aqui para pegar o aluno para trabalhar e ele tira o aluno da escola. O aluno sai da escola, abandona a escola para ir trabalhar. E ela usou um termo interessantíssimo nas discussões. Ela disse, nós conseguimos resgatar alguns que foram pegos. Né? Porque tem empresas que vão lá para pegar mão de obra barata mesmo para trabalhar, e o aluno acaba abandonando a escola. Então, isso não é uma coisa, digamos assim, pacífica, que ocorre de maneira, como é que eu posso dizer, sem resistência. Né? E é isso que o professor Marco coloca. Existe hoje dentro da escola essa tensão. Ela está dentro da escola porque a sociedade está dentro da escola. A escola faz parte da sociedade. Se essa tensão está na sociedade, vai estar dentro da escola também. A questão é saber como é que nós vamos inserir a escola dentro desse contexto. Né? O capitalismo hoje é hegemônico. Né?
É hegemônico. Inclusive nos países comunistas. Não existe país comunista hoje. Não tem qual país comunista hoje. Acabou, o comunismo acabou. Né? O comunismo é um sonho antigo, né? É um sonho antigo. Mas hoje o capitalismo é hegemônico. Então, isso os bolivarianos daqui que estão pensando que existem aí. Eu me permito discordar um pouquinho. Claro. Eu não chamaria isso aqui de capitalismo. Eu chamo de capitalismo selvagem. Eu vou explicar por quê. Sim. Se fosse um capitalismo, que o capitalismo procura o lucro. E você não procura o lucro sem ter a formação dos seus jovens. Porque não é rentável para a empresa nós termos 35 milhões de jovens brasileiros entre 12 e 25 anos de idade com menos de 2 anos de escolaridade. Entende? Quando os patrões os empregam, eles estão empregando pessoas que não dão rentabilidade. E a maioria dos empregadores são obrigados a fazer formação complementar. Como a universidade faz aqui. E como a universidade faz. Então, eu diria, aqui nós não estamos no capitalismo, nós estamos num capitalismo selvagem e os empresários mais esclarecidos já compreenderam e estão cobrando uma forma de escola diferente. E é preciso que a gente tenha projetos e ações que permitam essa transformação na escola, uma escola livre, mas uma escola que forme também. É um complemento que eu queria fazer. A gente não estaria no capitalismo utópico, nós estamos no capitalismo realmente existente nas nossas condições atuais. Né? O capitalismo utópico do liberalismo é... Pablo, eu queria pontuar uma coisa dessa relação. Rapidinho, 20 segundos. Ok, não pontuar essa relação sociedade-escola, porque acho que, de toda maneira, a escola ela precisa se preservar também. Não precisamos aqui, não podemos aqui fetichizar essa relação, dizendo que a sociedade tem o direito de interagir com a escola, levar suas demandas, e a escola reagir a isso passivamente, todas as vezes. A escola ela precisa se preservar também daquilo que é sua missão, seu papel, e certas coisas a escola precisa recusar. Não é tudo que venha da sociedade que a escola tem que se submeter. Há coisas que, em nome de seu papel, de formador de espíritos críticos, científicos, investigativos, ela também precisa dizer não. Alípio, muito obrigado. Infelizmente, eu tenho que cortar por conta do tempo. Você sabe que não é a sua voz, é o tempo. Nós queremos agradecer a todos aqui que foram convidados e vieram. Professor Marcos Guerra, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua inteligência. Professor Alípio também, pelas suas palavras bem esclarecedoras. A posição do deputado também, a sua preocupação com a escola hoje também é muito significativa e certamente ajudou a esclarecer para o nosso telespectador. Pablo também, com a sua experiência, sua inteligência, seu conhecimento. Muito obrigado. E principalmente a você que está em casa, nós queremos agradecer e esperamos ter contribuído para o seu raciocínio, para a sua formação, para o seu espírito crítico. Muito obrigado e até a próxima semana.